Olá, muito boa tarde. A celebração dos 50 anos do 25 de Abril marca o ano de 2024. Celebrações que evocam a conquista da liberdade e da democracia, no mesmo ano em que persistem guerras opressoras sobre povos e nações. A terminar mais um ano, convidamos José Miguel Sardica, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, a passar em revista acontecimentos que ficam na história de 2024. Professor José Miguel Sardica, boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia para esta análise ao ano de 2024 e podemos focar-nos nestas celebrações dos 50 anos de 25 de Abril como, de facto, determinantes para a história deste ano? Sim, são o ponto alto histórico, digamos assim. Meio século é uma data redonda. Ofereceu a ocasião de, não só de evocação cívica, mas também de rememoração do que foram estes 50 anos. E só vale a pena nós, de facto, pensarmos nessa data redonda, abril de 1974, se, além de ser a ocasião para se estudar um pouco melhor esses anos, particularmente 74 e 76, com todas as datas consensuais, divisivas, fraturantes, que entretanto já vimos acontecer, sim, abril e novembro, enfim, toda essa questão. Mas acho que a Revolução, ou seja, o 25 de Abril enquanto um golpe de Estado que derruba o Estado Novo, o que unia, de facto, as intenções políticas nesse dia era liquidar a guerra em África e resolver aquele impasse político. A partir daí, portanto, a partir da meia-noite do dia 26, digamos assim, tudo estava em aberto, e tudo esteve em aberto, no sentido de se construir um regime democrático, livre, europeu. Demorou ainda algum tempo, a Revolução teve episódios mais radicais, teve, enfim, todo um processo negocial complicado, o que é normal de um país que vinha de 48 anos de regime autoritário, e só com a Constituição, aliás, estas celebrações acabam em 2026, porque é exatamente o cinquentenário do ano que consolidou as instituições. E só com a Constituição... Nomeadamente as eleições autárquicas. Nomeadamente, sim, as eleições autárquicas em dezembro de 76, as eleições legislativas em junho de 76 e a própria constitucionalização, a aprovação da Constituição a 2 de abril e depois entrou em vigor simbolicamente no dia 25 de abril de 1976. E só a partir daí é que, de facto, começou a nossa história contemporânea mais recente, no sentido não só de normalizar, isso ainda vai demorar cerca de 10 anos, mais coisa menos coisa, normalizar a democracia e europeizá-la, porque de facto a descolonização amputou o país daquilo que tinha sido uma identidade multissecular durante 5 séculos e a caminhada para a então CEE, União Europeia hoje, mas na altura CEE, digamos que foi o grande destino coletivo, o grande mantra mobilizador, e ainda bem que houve, e é importante que os países tenham um rumo, um foco. Se calhar é um bocadinho isso que hoje falta. Sim. Um rumo e um foco para a adesão à Comunidade Económica Europeia a 1 de janeiro de 1986. Como analisa o envolvimento católico em todo este processo? A Igreja teve um papel muito importante. A Igreja nos seus mais variados níveis. Quer dizer, não só a hierarquia, acredito que muitas lideranças também tenham tido. Sim, há um movimento de laicado importante que vinha, aliás, expressando reservas em relação ao Estado Novo. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que o chamado adjornamento conciliar, que chega nos anos 60, o catolicismo, grande parte dele vai envolver-se na contestação à guerra, pensamos naquilo que foram as vigílias pela paz em São Domingos, em 1969, e depois no Rato, a mais conhecida, em 1972, em finais de 1972. As vozes católicas sentiam, de facto, um incómodo muito grande, não só em relação à repressão política, mas, sobretudo, numa agenda internacional que era de desenvolvimento e de paz. Um país que não contribuía para o desenvolvimento interno e que não dava paz. Antes, pelo contrário, mantinha uma guerra em África que era militarmente invencível e, portanto, só politicamente solúvel. O catolicismo começa a ser uma voz muito importante de oposição e de uma oposição muito especial, porque não era uma oposição comunista, nem socialista, nem liberal, era uma oposição espiritual, moral ao regime. Vai aderir muito rapidamente à Revolução e a própria hierarquia, Dom António Ribeiro, por exemplo,
na carta pastoral que comemorava o 10º aniversário da Pachamin Terris, se não me engano, creio que era. Se nós lermos esse texto, e quer dizer, 73 estávamos a um ano daquilo que é o golpe em 74, essa carta mostra muito bem que a Igreja, mesmo na sua hierarquia mais elevada, sentia já o incómodo com o regime e apelava já a uma revolução moral em Portugal, tanto que a Igreja não vai ser molestada pela revolução. Há um ou outro episódio mais radical, mas o poder político compreendeu, e bem, a meu ver, que a Igreja não só estava com a democracia, podia não estar com a revolução mais radical, mas estava com aquilo que era o básico em termos de foco, democratizar, libertar, e quer dizer, nunca houve uma questão Estado-Igreja, ou não se reabriu uma questão Estado-Igreja em Portugal, 1910, não é? como tinha acontecido em 1910-11. 50 anos depois da Revolução de Abril, da conquista da democracia e da liberdade, poderíamos pensar que é uma idade da maturidade. As eleições que aconteceram em 2024 remeteram para equilíbrios parlamentares que foram sendo desmoronados ou não, e falo das eleições legislativas também das regiões autónomas. Sim. Esse é um sinal de maturidade, esse equilíbrio parlamentar, ou de fragilidade? É um sinal que nos estamos a aproximar daquilo que é um modelo europeu, ou seja, governos que têm de negociar, governos de aliança, governos de... Nós temos a AD, mas por toda a Europa os sistemas políticos, neste momento, digamos que com a rarefação do centro e com o esgotamento de modelos de alternância antigos, cada vez mais há partidos novos, à direita e à esquerda, que têm que entrar em soluções mais amplas. E o que nós tivemos, em Portugal, com as eleições em março deste ano, foi de facto uma alternância política ainda feita ao centro. Se nós pensarmos na extrema-esquerda em Portugal, se pensarmos na direita mais radical em Portugal, ainda temos um centro relativamente forte. Por exemplo, se compararmos com França, se compararmos com outros países. Mas com os extremos a emergir. Com os extremos a emergir, sem dúvida nenhuma. O fenómeno chega, porque é dele que falamos sobretudo. Embora valha a pena salientar que nós somos muito lestos em qualificar de extrema-direita ou Chega, mas provavelmente a expressão extrema-esquerda já não é tão usada, porque já está mais normalizada. Enfim, as forças políticas à esquerda já não são tão novas como isso. Não surgiu nenhum fenómeno radicalmente novo. À direita, são mais segmentadas também. E há mais, sem dúvida nenhuma. A AD, apesar de tudo, parece-me ter resistido bem. Tem um desafio político enorme neste momento, é porque não governa apenas em face ou perante o bloco da esquerda. A AD, neste momento, é um pilar político, digamos que entalado ou condicionado por duas forças. Uma à esquerda, que é o campo das esquerdas, e pelo Chega também. Ou seja, Montenegro, ao dizer não é não, escolheu uma via legítima. 1.700.000 pessoas concordaram com o seu não é não, mas 1.100.000 gostavam que Montenegro tivesse dito talvez ou sim para uma grande frente à direita. E, portanto, nós ainda temos um governo há 7 meses, 8 meses, um governo que esteve muito ocupado com a questão se o orçamento passava ou não. E, quer dizer, com o orçamento aprovado para 2025, parece que agora Montenegro deu instruções ao seu governo para mostrar obra. Sá Carneiro um dia disse que os ministros só se podiam desculpar com o governo anterior durante 6 meses. A partir de 6 meses acabava aquela ideia de que nós herdámos uma situação difícil. De facto, já passaram 6 meses, já passaram 9 meses, digamos assim, e este sinal de que temos 9 meses, temos um orçamento, 2025 é um ano para mostrar obra, vai ser o teste até que ponto é que a AD fez bem em não abrir colaboração com o Chega, ou se a AD, e só se verá se fez bem se conseguir avançar uma agenda reformista, ou se a AD vai continuar a estar muito condicionada por uma aliança que se diria quase contra a natura, que é votos do PS e do Chega coligados a forçarem o governo a fazer coisas que não estão na sua agenda ou a impedi-lo de fazer reformas, porque o país, e para voltar a abril de 1974, em 74 todas as reformas eram possíveis e todas estavam sobre a mesa,
50 anos depois, e como disse bem, 50 anos já é uma idade madura, o país continua a precisar de fazer reformas, o país continua a ter estrangulamentos importantes e, sobretudo, vive num mundo muito mais complicado, numa Europa muito mais frágil e mais complicada. E, portanto, se não for Portugal a fazer aquilo que tem de fazer, não me parece que deva contar com o apoio europeu tão sólido ou tão visível quanto era possível a uma Europa, ela própria também mais segura, há uns anos atrás. E que temas inclui nestas reformas necessárias a fazer? Há algumas situações e setores sociais frágeis, como a habitação, como a saúde, com o acolhimento de muitos migrantes. É por aí que é necessário também agir e dar estabilidade aos cidadãos? Olha, eu diria que se nós olharmos para os números mais recentes que o INE nos dá sobre a situação dos mais pobres em Portugal, a situação daqueles que estão em exclusão social, só para se ter uma ideia, estamos a falar em limiares quantitativos de 6.600 euros ano, portanto 550 euros mês. Nós temos cerca de 2 milhões de pobres. E entre os vários estudos que têm sido feitos sobre porque é que o país ainda tem 2 milhões de pobres, as variáveis que aparecem, e talvez sejam estas que devam, de alguma maneira, inspirar uma agenda reformista do governo, o custo de vida, a inflação. Nós saímos de um período de uma inflação muito alta, entretanto já desceu, já estabilizou, portanto é provável que haja alguma recuperação económica por aí. Mas nós temos salários estagnados e, sobretudo, temos um fenómeno de subida do salário mínimo, que é importante. Não há que desvalorizar do ponto de vista social, mas o salário médio estagnou. E quando nós temos uma economia em que o salário mínimo se aproxima do médio, dizem os especialistas nisto, nós temos uma situação económica em que a economia não gera empregos. E, portanto, desde salários estagnados, impostos altos, e sobretudo impostos altos, uma carga fiscal que veio desde há 10 anos, enfim, com a chamada austeridade, mas que ficou, e uma carga de impostos muito alta que, na lógica do contrato social, não paga serviços públicos bons. E nós vemos isso na saúde, no ensino, justiça. Nós temos um Estado que está a falhar em muitos aspectos. E enquanto há muitas pessoas que podem viver à margem do Estado, porque têm seguro de saúde, porque colocam os filhos numa escola que não é pública, ou seja, temos um país que já percebeu que não pode contar com o Estado, mas que, por estar em estratos económicos mais elevados, passa ao lado disto. Mas nós temos não só estes 2 milhões de pobres, mas, sobretudo, aqueles a quem, se o Estado falhar, vão somar-se a estes 2 milhões de pobres, e estaremos a falar potencialmente em 4, 5 milhões, ou seja, um português em cada 2 precisa que o Estado funcione. Metade da população. E o Estado não funciona, e nós vemos isso. E, portanto, desde reformas na saúde, reformas no ensino, isto também é o reverso de quê? De uma governação que atalha grupos, que dá qualquer coisa, que dá um aumento, que dá um subsídio, mas que não tem uma política concertada de recuperar serviços públicos. E quando eu digo serviços públicos, não é numa lógica de nacionalizar tudo ou de hostilizar outros setores. Não é só o Estado pode dar saúde, só o Estado, só há escola pública. Não é nada disso, não acredito em nada disso. Acredito é que o Estado é um pilar social fundamental. Há coisas que só o Estado pode fazer. Nós precisamos é de ter, a frase eu sei que é muito gasta, mas concordo com ela, precisamos ter um melhor Estado. Se calhar precisamos ter um Estado mais pequeno em algumas coisas e que possa de facto atalhar a 2 milhões de pobres, perspectivas económicas complicadas, desemprego, que é verdade que baixou muito, mas nós temos, por exemplo, uma bomba relógio, que é o envelhecimento. Porque o envelhecimento repercute sobre o Estado Social, repercute sobre... Olha, lá está, quer dizer, à medida que a democracia envelheceu, a população envelheceu. Porque se nós pensarmos naquilo que eram os índices de fecundidade e o que era o rácio ativos reformados em 1974, nós hoje em dia temos um país envelhecido. Nós hoje em dia temos dependentes da segurança social, direta ou indiretamente, 2 milhões ou mais, em pensões de velhice, que muitas vezes são de mera sobrevivência. Portanto,
de facto, com A respostas... agenda reformista é esta. Fora a defesa, claro. Fora a guerra, isso é, enfim... E vamos a essa situação de guerra na comunidade internacional, no mundo. Que mundo é este, professor José Miguel Sardica, que alimenta uma guerra na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 22 e assiste, diria, a esse conflito entre Israel e o Hamas desde outubro de 23? São os dois principais focos. Agora com a Síria... Sim, a a expectativa do que vem dali, não é? A Síria é uma guerra civil que dura desde 2011, é um enorme ponto de interrogação neste momento. Mas, de facto, a guerra na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia e o reacendimento, não é uma guerra nova, mas o reacendimento do conflito no Médio Oriente tem ensanguentado o nosso mundo. Mas, pensando um bocadinho neste retrato internacional, eu fui ver os números que um índice importante, que é o Índice de Paz Global, chamado Global Peace Index, que todos os anos faz estatísticas. E só para quem está lá em casa ter uma ideia, nós neste momento, portanto, finais de 2024, nós temos em todo o mundo 56 conflitos ativos, portanto, 56 guerras civis ou guerras internacionais, envolvendo direta ou indiretamente 92 Estados. Portanto, é literalmente meio mundo, se pensarmos que o mundo tem 200 de Estados independentes. Mas uma guerra mundial aos pedaços. Uma guerra mundial aos pedaços, como disse o Papa Francisco e muito bem em 2014, aliás, num encontro com juristas católicos na Santa Sé em agosto deste ano, o Papa voltou a essa imagem para dizer que esta guerra mundial neste momento está, e cito, permanente e irrefriável. Porque o número de mortos em guerras subiu nos últimos 18 anos, portanto, basicamente desde o reacendimento do conflito entre Israel e o Líbano, em 2006, subiu qualquer coisa como 475%. E nós temos neste momento o valor mais elevado de mortes em combate, particularmente Ucrânia e Rússia e Médio Oriente, o número mais elevado na Europa desde 1992, ou seja, desde a Guerra Balcânica. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que 2024 vai fechar ainda com essas guerras. Não sabemos até que ponto é que a guerra na Ucrânia será resolúvel com qualquer espécie de paz, que provavelmente não será mais do que um cessar-fogo e, portanto, uma espécie de guerra congelada. Se o Donbass for entregue à Rússia, a questão não acaba logo ali, porque há a Ucrânia, mas nós temos tido, sobretudo nestas últimas semanas, desde as eleições na Roménia, à questão na Geórgia. Portanto, nós estamos a ver desenvolver-se uma geoestratégia de permanente debate e dúvida sobre se aqueles países no anel fronteiriço com a Rússia pendem para a União Europeia ou pendem para uma acostagem à Rússia, que não será provavelmente a acostagem de apoio ideológico, mas será muito possivelmente o medo. E o medo comanda provavelmente a política externa numa Moldávia, numa Roménia, porque aqui também joga o seguinte: a Europa era muito mais atrativa, se calhar há 10 anos atrás, do que é hoje. E, portanto, todas as opiniões pró-russas nestes países, e elas existem porque tudo aquilo tem o manto da antiga União Soviética e da influência soviética, está a vir ao de cima a dúvida que aquelas forças políticas têm, que não se põe deste lado da Europa, mas põe-se do lado de lá da Europa, que é saber, vale a pena continuarmos à espera de um Eldorado, que neste momento não é tão seguro quanto isso, que é a incerteza europeia, da União Europeia, ou mais vale garantirmos um seguro de vida dizendo amém a Putin, salvo seja que a palavra amém não deve ser aqui usada, mas naquele sentido de acordo, por medo. Não sei. Infelizmente, uma resposta que não podemos adivinhar o desfecho que terá. Falemos agora sobre a Igreja em Portugal, neste ano de 2024, a Igreja Católica em Portugal. Teve esse acontecimento marcante, que foi a visita de límina dos bispos ao Vaticano, independentemente de outros a nível nacional, e também o dossiê sobre os abusos que permanece a ser analisado. A ligação a Roma e ao Papa, também no ambiente do Sínodo, acaba por ser determinante para esta radiografia do ano? Eu julgo que sim. Nós estamos desde 23 em clima sinodal, ou de sinodalidade. Terminou em outubro, creio que a 16ª Assembleia Sinodal.
Estamos ainda no fogo da JMJ também, não é? Exato, portanto, pós-jornadas, ano jubilar em 2025. Sim. Portanto, estamos numa encruzilhada que me parece interessante e dinâmica para a Igreja Internacional. A visita ad limina pontuou este ano de 24, creio que a última tinha sido feita em 2015. Deveria acontecer a cada 5 anos, mas depois a pandemia em 2020 e, entretanto, as jornadas que foram adiadas, como nós sabemos, de 22 para 23, enfim, só aconteceu em 2024. Tanto quanto pude ler, foi uma visita ad limina muito informal, ou seja, um encontro com o Papa, 2 horas em que os bispos se sentaram. Não houve aquele discurso inicial e a resposta muito formal. Sim. Foi numa mesa redonda, em que o Papa, sobretudo, estava lá para ouvir. Digam-me o que é que acham, digam-me o que é que pensam. Como é que está a Igreja, a vossa Igreja? Normalmente os bispos levam um relatório completo daquilo que é o estado das suas... As várias dioceses, não é? Levam uma radiografia, digamos assim. O Papa quis, sobretudo, ouvi-los naquilo que eram os desafios. E, tanto quanto li, os temas sobre a mesa eram, evidentemente, a situação social, cá em Portugal, migrações. O Papa, aliás, tem sido sempre a agenda, desde Lampedusa. Sim. E ainda bem que o é. Ainda bem que há uma voz não política que lembra essa questão. Nós somos um país de emigrantes e de imigrantes. As migrações hoje são migrações globais. O Global Peace Index fala em 120 milhões de refugiados em todo o mundo. Um dos números mais altos desde a Segunda Guerra Mundial. As migrações estiveram sobre a mesa. Nós não temos, em Portugal, eu ia dizer não temos uma questão com imigrantes. Se calhar tem que dizer não temos ainda uma questão com imigrantes. Foi também tema na visita ad limina os desafios e caminhos que após as jornadas poderão não só dinamizar a Igreja Católica em Portugal, mas também o apelo que as jornadas deixaram a 1,5 milhão de jovens de todo o mundo que esteve em Lisboa há 1 ano e meio, e a questão dos abusos. Não podemos evitá-la, enfim, é uma chaga moral e é uma página muito negra que a Igreja teve. Está a ser enfrentada, também mal, enfim, os pedidos de indemnização estão abertos até março de 25, creio eu. É uma forma de reparar as coisas. Acho que é mais importante a tomada de consciência, ou seja, é mais importante o reconhecimento e, portanto, a assunção de uma culpa do que propriamente estar a contabilizar como é que se paga o sofrimento destas pessoas que durante anos foram... É a partir daí a mudança Igreja. Possível, não é? Essa assunção da culpa. Sim, quer dizer, a Igreja manda exatamente isso. Mas, Exatamente. Antes de ires ter com o teu irmão, há um exame de consciência, digamos assim, que neste caso tem que ser a Igreja como um todo a fazer e a reparar e sobretudo parece-me que a política, que tanto o Grupo Vita como a CEP têm insistido muito, ou seja, o relatório saiu em 2022, não se vai voltar a pedir às pessoas que revisitem o seu percurso, os seus abusos, quer dizer, não há provas médico-legais, não é isso que está aqui em causa. Está aqui em causa uma história que foi julgada, fundamentada, portanto há evidência de que esse abuso existiu, e agora vamos conversar com essa pessoa e vamos tentar reparar a sua vida. E é nessa razão de que estamos. Agradeço, professor José Miguel Sardica, ter estado aqui no programa. Muito obrigado, eu. Nesta análise ao ano e felicidades para 2025. Bom Natal e um bom ano de 2025. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades. São de facto acontecimentos que ficam na história de 2024 que quisemos passar em revista ao longo dos últimos minutos. Desejo-lhe felicidades para o novo ano e até amanhã, se Deus quiser.